Meus irmãos, amigos aqui no Facebook, eu quero nessa noite, já são 10h32 da noite, começar aqui cumprimentando vocês, irmãos, amigos, com uma noite abençoada na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faz bastante tempo que eu não venho aqui no Facebook para estar fazendo, como agora, uma live, né, que está tratando ao vivo de uma passagem bíblica. Faz bastante tempo que eu não retorno aqui com esse afinco. As pessoas constantemente têm me perguntado, me falado, questionado concernente às lives, né? Tinha minhas lives oficial aqui, faz bastante tempo que eu não retorno. E a razão, né, desse afastamento que eu tive das redes sociais é devido às correrias que cada vez se tornam maiores, né? Já faz 8 meses que eu estou na liderança da igreja e então o meu tempo, que já era bastante corrido, então agora se tornou ainda muito mais corrido. Então a gente acaba tendo dificuldade para estar atendendo os compromissos e conseguir compartilhar uma palavra aqui no Facebook também ao vivo. Mas hoje eu cheguei agora em casa do trabalho e resolvi tirar um pouquinho aqui do meu tempo e estar compartilhando aqui uma rápida palavra com os nossos irmãos aqui do Facebook. Embora bastante, ou a grande parte, vai estar assistindo esse vídeo após ele ser lançado aqui nas minhas redes sociais, né? Poucos estarão aqui agora no momento ao vivo comigo devido ao horário, ainda mais que se trata de um domingo, então a grande maioria já estão descansando para segunda-feira. Mas eu vou deixar aqui uma rápida palavra e, independente do horário que você estará assistindo esse vídeo, você pode ser edificado com essa rápida palavra em qualquer momento que você assista, e até mesmo se você depois voltar a assistir novamente essa palavra, estando aqui, você ouvindo ela, ela pode estar te edificando. Certo? A palavra que eu vou deixar em rápidas palavras que eu quero deixar, a mensagem que eu quero deixar aqui, está no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, capítulo de número 6. Livro dos Reis, segundo livro, né, dos Reis de Israel, capítulo de número 6. Quero cumprimentar aqui meu irmão Thiago Batista, que está aí nos assistindo, e quero cumprimentar meu irmão Eliel Abreu, Eliel Ribeiro também, ali de Conjubim, que também está me assistindo. Deus abençoe os nossos irmãos que estão ao vivo conosco e os que depois também irão assistir. Sejam abençoados e agraciados por Deus. 2 Reis 6, verso de número 5, está escrito: E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Bom, gente, aqui é uma passagem bastante conhecida nos dias do profeta Eliseu, quando o local de estudo bíblico que era realizado por Eliseu e aqueles que estivessem juntamente com eles exercendo o ofício profético ali do momento, eles ensinavam. Existia pelo menos duas escolas de profetas que eram bem afamadas, que era de Gilgal e a de Betel, entre outras, né? Mas essas duas são as duas mais afamadas, que ganharam mais peso de nome. E os profetas, né, oficiais, ensinavam aqueles que nós conhecemos como filhos de profetas, aqueles que estavam aprendendo com os profetas para também futuramente exercer a função do ministério profético. E de repente, num determinado momento, o texto bíblico diz que os jovens que estavam ali estudando juntamente com os profetas perceberam que a casa de estudo estava ficando pequena para a quantidade de pessoas. E foi aí então que eles decidiram
chegaram até o profeta Eliseu para pedir, em primeira instância, uma permissão para descer ao Vale do Jordão e cortar então vigas e trazer para que a casa fosse alongada, o seu tamanho, a sua metragem, para que coubesse tranquilamente e acomodasse os jovens rapazes que estavam estudando ali com os profetas. Eliseu dá a eles a liberdade de ir, eles ganham a permissão do profeta para fazer esse trabalho e imediatamente eles fazem um segundo pedido. Primeiro pedido, eles pedem a permissão para ir. Segunda instância, eles pedem ao profeta que os acompanhe nessa missão, que estejam com eles. Eliseu aceita esse segundo convite, esse segundo pedido deles, e vão até o Jordão, e lá eles estão trabalhando. Quando de repente, o texto diz que um dos rapazes que estavam cortando as vigas, o ferro do machado saiu, né? Hoje nós diríamos desencabou o machado do cabo e o ferro do machado caiu na água. Quando isso acontece, o rapaz exprime essa palavra de aperto, essa palavra de preocupação. Ai, meu Senhor! E a razão pelo qual há essa expressão de aperto, de medo no coração do jovem, é porque o ferro do machado com que ele estava utilizando para o trabalho era emprestado. Bom, algumas questões nós podemos notar aqui nesse texto, rapidamente, nessa rápida palavra. O machado aqui é uma ferramenta rara, uma ferramenta caríssima. Nós estamos falando de um tempo muito remoto, muito distante, aonde eles estavam desenvolvendo o uso do ferro, estavam trabalhando com ferro, tínhamos passado aquilo que nós chamamos como a idade da pedra, o tempo da pedra, onde que a pedra rachada era usada para fazer facas, para fazer tudo que é tipo de ferramentas, de guerras, enfim. E agora nós estamos numa época onde que o ferro está sendo trabalhado, nós temos o machado como uma ferramenta de grande utilidade, de grande valor. E é nesse momento que a preocupação do coração do jovem quando esse ferro do machado cai na água. E aqui eu quero ressaltar algumas questões importantes. Primeiro, é que o ferro do machado que o rapaz utilizava não era dele. É a primeira questão de importância. O ferro do machado era emprestado, não era dele. A segunda questão de importância é que o ferro do machado era algo raro, algo caro. O valor era alto. E a terceira questão de importância que eu quero ressaltar é o local aonde o ferro do machado cai. Porque a Bíblia diz que Eliseu, quando chega no versículo 6, pergunta para ele, aonde que caiu? E ele diz, caiu aqui. Então, três coisas eu quero ressaltar como importantes aqui para nós fecharmos essa rápida palavra. Primeira, é que a ferramenta era emprestada. Segundo, a ferramenta era de alto valor. E terceiro, o lugar aonde a ferramenta caiu. Essas três coisas são importantes. Porque quando se tem noção que a ferramenta é emprestada, logo se entende que não é dono, que não é possuidor, que há algo que está na mão do rapaz, que ele está utilizando, que não é dele, que precisa ser devolvido. É algo que ele tem dono e que esse dono vai requerer de volta essa ferramenta. Essa é a primeira questão de importância. A segunda questão de importância é o valor da ferramenta que está sendo usada para fazer o trabalho. É uma ferramenta cara, uma ferramenta rara, de alto valor. E terceiro ponto importante é aonde que a ferramenta caiu. Essas três coisas que eu quero ressaltar. E aí eu já caminho também para nós terminarmos isso aqui. É só uma rápida palavra que eu quero deixar aqui para os nossos companheiros, irmãos e amigos. Essa ferramenta aqui, ela, de forma figurada, ela representa aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Ela representa o que Deus concedeu a nós, o que Deus colocou em nossas mãos, aquilo que Deus confiou a nós. O ministério, o dom,
a capacidade espiritual, aquilo que Deus colocou, seja, eu falo aqui de capacidade espiritual, mas nem todas as capacitações que Deus dá são espirituais. Deus pode capacitar alguém na ciência, como capacitou Daniel, e assim sucessivamente capacitar pessoas para assumir tronos, como capacitou a Ciro, que reinou na Pérsia e deu liberdade e legalidade ao povo judeu para reconstruir o templo do Deus vivo. Então, para cada circunstância, para cada momento, para cada situação, Deus dá uma capacidade para alguém, como capacitou a Esther para ser rainha, para poder dar liberdade e livrar o povo de Israel da morte. Então, ou da extinção também, nós podemos dizer assim, que seria quase como extinção, quando os judeus seriam mortos dentro do Império da Pérsia. Então, para cada momento, para cada situação, para cada condições, para cada situação que o povo passa, vive, há uma capacitação de Deus. E isso é a ferramenta. E para cada pessoa Deus dá uma ferramenta diferente. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 25, a parábola dos talentos, a partir do versículo de número 14, que Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Então para cada um Deus distribui, Deus entrega, Deus confia algo. E a primeira coisa que eu ressaltei aqui, que é de importância, é entendermos que a ferramenta com a qual nós estamos trabalhando não é nossa. Ela tem um dono, ela tem um possuidor. E na mão desse dono nós teremos que entregar um dia essa ferramenta. Essa é a primeira questão que nós temos que entender. É que a ferramenta com a qual nós estamos trabalhando não é nossa. Nós não podemos querer usufruir dela para os nossos próprios aproveitos, para os nossos próprios interesses, porque ela não é nossa, ela é emprestada para que nós usamos ela para o trabalho de Deus. Nós ganhamos ela, nós recebemos ela como empréstimo para cumprirmos a nossa missão. Mas ela não é nossa, ela não pode ser usurpada, exercida, usufruída para os nossos aproveitos. Ela é uma ferramenta divina. Ela deve ser utilizada para aquilo que é concernente a respeito do reino de Deus. Falando ainda sobre a ferramenta não ser nossa, é interessante nós observarmos que se a ferramenta não é nossa, nós não podemos querer nos orgulhar da ferramenta que estamos trabalhando, porque ela não é nossa. Nós não podemos querer usar dessa ferramenta para nos vangloriar. Se você tem um dom de Deus na sua vida, o dom é seu. Então você não pode se vangloriar pelo que você faz. Você não pode se vangloriar com a ferramenta que você tem, porque ela não é sua. É uma ferramenta de Deus. Você está com ela emprestada, mas ela não é sua. Então, é algumas questões que nós precisamos refletir quando estamos usando uma ferramenta que não é nossa. Não podemos nos vangloriar. Não podemos utilizar para o nosso próprio proveito, porque ela não é nossa. E teremos que a devolver, teremos que a entregar de volta àquele que nos confiou. Eu quero mandar aqui uma saudação especial para a irmã Dunina, eu creio que seja isso mesmo. Deus te abençoe de onde você estiver nos assistindo. Deus continue te abençoando, te dando graça, força e saúde. Quero mandar uma paz aqui para o meu irmão Juliano, que está ali no Mato Grosso, mas que é morador aqui da nossa cidade, que é grande companheiro. Um grande abraço, que Deus te abençoe e te traga em paz dessa viagem, em nome de Jesus. Abraço, irmão Juliano, irmã Clarice, Juju, e agora esqueci o nome do rapaz. Deus abençoe vocês, tá bom? Então, eu preciso terminar essa live rápida, que eu estou com 5% de bateria, tá bom? Eu preciso adiantar. Então, primeiro ponto, a ferramenta não é nossa. Temos que ter essa consciência, essa convicção, para não queremos usurpar ela para os nossos próprios interesses, para não nos orgulharmos dela, sabendo que ela não é nossa. Segundo ponto que eu ressaltei aqui é que a ferramenta ela é de grande valor. Quando o rapaz grita, ai meu Senhor, porque é emprestada. Se fosse uma ferramenta de pouco valor, se fosse algo desvalorizado, ele não teria que se preocupar. Ele não teria que ficar preocupado. Que essa expressão que ele utiliza, ai meu Senhor, porque é emprestada. Ela exprime, ela comprime aqui a preocupação por aquilo que se perdeu, a preocupação, o medo que bate no coração do rapaz quando ele vê que se foi a ferramenta emprestada, por causa do valor
repito, que tinha o ferro do machado nesse tempo. Então, a segunda questão que eu quero colocar em pauta é que a ferramenta que nós temos da parte de Deus, ela é de muito valor. Que bom seria se todos que têm de Deus um dom, uma vocação, uma virtude, uma capacidade espiritual, ou seja ela intelectual, seja ela na área que for, compreendesse que essa ferramenta é de grande valor. Eu vejo pessoas que desmerecem o dom de Deus na sua vida, que desvalorizam o seu chamado, que tratam o ministério que Deus lhe confiou como coisas banais, porque não reconhecem o valor da ferramenta que Deus lhe emprestou, que Deus lhe confiou, que Deus colocou na sua mão. Existe uma frase que diz que quem varre ruas, trabalho de varrer ruas, devia varrer ruas como Michelangelo pintava os seus quadros, com alegria, com prazer, porque é aquilo que ele foi chamado para fazer, é aquilo que foi lhe confiado para fazer. Então, assim é nós na obra de Deus. Cada um de nós, repito, tem uma ferramenta. Ferramenta emprestada, não é nossa, mas temos ela em nossas mãos. E ela é de grande valor. Ainda que para muitos não tenha significância. Mas esse é o segundo ponto dessa rápida palavra. A ferramenta, ela tem grande valor. Ela é de grande importância. O valor dela é alto. Ainda que muitos não reconheçam e desprezem o valor da ferramenta que Deus te confiou, que Deus colocou nas suas mãos. Mas entenda, acredita e tenha convicção. É de grande valor a ferramenta que Deus colocou nas suas mãos. Esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, a ferramenta não é nossa, é emprestada. Segundo ponto, a ferramenta é de grande valor. Abre parênteses. Muitos só reconhecerão o valor dessa ferramenta quando a perderem. Esse rapaz, quem sabe, eu não posso afirmar. Isso aqui é possibilidade, não é afirmativo. Quem sabe ele nunca, durante o tempo que ele via a ferramenta chamada machado, durante o tempo da vida dele que ele conheceu o machado, ele nunca parou para refletir no valor que tinha aquela ferramenta. Ele nunca parou para pensar no preço que ela custava. Mas quando aquela ferramenta caiu na água, ele gritou: "Ai, meu Senhor!", porque ela é emprestada. É ali que a mente dele capturou o valor que ele teria que ter em mãos para adquirir uma ferramenta daquela para devolver. Grave isso. A ferramenta é de grande valor, mas muitos só reconhecem o valor da ferramenta quando a perdem. Terceiro ponto e eu termino. Eliseu pergunta para o rapaz: aonde que caiu? Ele diz: é aqui. E é ali que Eliseu vai lançar a madeira, é ali que a ferramenta vai bolhar. Então, terceiro ponto importante é saber aonde que a ferramenta caiu. Quantas pessoas que já possuíram algo de Deus, que já viveram algo sobrenatural, que já tiveram dons espirituais, que já usaram atributos divinos que Deus lhe confiou, lhe entregou, colocou nas suas mãos. Mas eles perderam essa ferramenta. Essa ferramenta caiu. Algum momento da sua vida você despercebeu e sem você perceber, momento de aflição, de angústia, tribulação, momento de sufoco, aflições, angústia, de todos os lados, dificuldades, embaraços, você perdeu a ferramenta que Deus te confiou. Mas o terceiro segredo dessa palavra, e eu já termino agora, é você saber aonde caiu a ferramenta. Você precisa saber, primeiro, que a ferramenta não é sua. Segundo, você tem que saber que a ferramenta tem um grande valor. Em terceiro lugar, você precisa saber aonde caiu essa ferramenta. Em que lugar que ela caiu? Lembra-te quando Deus falou com a igreja de Éfeso, no livro de Apocalipse: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E Deus continua dizendo: lembra-te de onde caíste e te arrependes. Lembra-te aonde foi que você caiu. Lembra onde foi que a sua ferramenta caiu. Em que lugar, em que momento, em que situação você perdeu a ferramenta que Deus colocou nas suas mãos. Em que momento da sua caminhada você fracassou. Você deixou a desejar, você despercebeu, você se deixou levar pelas coisas deste mundo, pela cegueira da carne, pelos desejos dessa vida. Em que momento você se deixou levar pelos desejos, pelas luxúrias deste mundo e perdeu a ferramenta que Deus colocou nas suas mãos? Pense nisso. Qual foi o momento que a ferramenta caiu da sua mão? E peça a Deus para que aonde essa ferramenta caiu,
para que no momento que você fracassou, ali você possa se levantar. Se você não souber onde a sua ferramenta caiu, dificilmente você conseguirá ela de volta. Então, reflita, pensa, medita, faça uma reflexão de você mesmo e veja aonde foi que você fracassou. Aonde foi que você deixou se levar? Aonde que você se deixou cair? Em que momento, em que situação que você fracassou e perdeu a ferramenta que Deus te emprestou, que Deus te confiou e que Deus colocou nas suas mãos? E peça já pela misericórdia, peça já pela graça e o perdão de Deus. E toma de novo. O interessante é que quando Eliseu lança a madeira, o ferro do machado flutua, Eliseu não leva a mão e pega o ferro do machado para entregar na mão do rapaz. Não. A Bíblia diz que Eliseu dá uma ordem para que ele levante e tome o ferro do machado que estava flutuando. Então é eu e é você que temos que ter atitude de pegar de volta a ferramenta. Pense, reflita e medite aonde caiu a sua ferramenta. Peça a graça e a misericórdia de Deus e levante desse chão e se coloque de pé e pega já a ferramenta de volta. Toma ela nas suas mãos e vai em busca do seu trabalho. Vai em busca daquilo que Deus te colocou, daquilo que Deus te confiou e cumpra já a sua missão, cumpra o seu trabalho. Porque disse Jesus, vem a noite em que as trevas chegarão e não poderão mais caminhar, não poderão mais trabalhar. Então, enquanto é dia, trabalhemos e não nos cansemos. Esta é a palavra que eu deixo para você nesta noite e que você pense nesta palavra. Reflita que a ferramenta não é sua, ela tem um dono e ela precisa voltar para o dono dela. Reflita no valor dessa ferramenta e não deixe ninguém desvalorizar o dom de Deus na sua vida. Não deixe ninguém desvalorizar a obra do Espírito Santo na sua vida. Creia e tenha certeza na sua alma que é de grande valia, que é de grande importância a obra do Espírito Santo em você. Aquilo que Deus te chamou para fazer, por mais que para muita gente pareça insignificante, creia que para Deus tem grande significância, para Deus tem grande importância e para as pessoas que estão perto de você, aquilo que Deus colocou na sua mão é de grande importância, que é isso que Deus vai usar para salvar, para libertar e para trazer vidas de volta. É essa ferramenta, então ela é de grande importância. E se você a perder, não deixe se enganar. Veja onde é que você a perdeu, aonde é que você a fracassou. Peça misericórdia a Deus e pegue de volta aquilo que Deus te confiou. Pegue de volta a ferramenta que Deus te entregou, porque é com ela que você vai levar até o final. E no final você vai entregar ela na mão do dono dela, que é Jesus, e receberá a sua recompensa pelo trabalho que você fez. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. A todos vocês que assistiram e os que assistirão depois desse vídeo. Que Deus te abençoe e te guarde. Medite nessa palavra. Tenha atitude, tenha fé e tenha coragem. Pega nas mãos a ferramenta que Deus te confiou e vai até o final, porque no final você vai alcançar a coroa da vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.